Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Cinco. Ideais. O sinal na parede apresentava um perigo ainda maior do que o seu prazo final. Prever o futuro é coisa dos esvaziadores. Do Diário de Navani Colin, GZ, ano de 1174. Na vitória e, finalmente, na vingança. A pregoeira segurava um texto com as palavras do rei, protegido entre duas placas revestidas de tecido. Embora ela obviamente houvesse memorizado as palavras, não era surpresa, só Kaladin havia feito repetir a proclamação 3 vezes. De novo, disse ele, sentado em sua pedra junto da fogueira da Ponte 4. Muitos membros da equipe haviam baixado suas tigelas de jejum, em silêncio. Ali perto, Sigizio repetia as palavras para si mesmo, memorizando-as. A pregoeira suspirou. Era uma jovem olhos claros roliça, com mechas de cabelo vermelho misturadas com cabelo preto, indicando herança vedena ou papaguampás. Devia ter dúzias de mulheres como ela se movendo pelo acampamento de guerra para ler, e às vezes explicar, as palavras de Dalinar. Ela abriu o fichário novamente. Em qualquer outro batalhão, o líder seria de uma classe social superior à dela, pensou Kaladin distraidamente. Sob a autoridade do rei, proclamou ela, Dalinar Colin, grão-príncipe da guerra, por meio deste ordena mudanças no modo de coleta e distribuição de gemas coração nas planícies quebradas. Doravante, cada gema coração será coletada em turno por 2 grão-príncipes trabalhando conjuntamente. Os espólios tornar-se-ão propriedade do rei, que determinará, de acordo com a eficácia das partes envolvidas e da sua presteza em obedecer, a parte de cada. Um rodízio prescrito detalhará quais grão-príncipes e exércitos serão responsáveis pela caça de gemas coração, e em que ordem. Os pares não serão sempre os mesmos e serão julgados de acordo com a compatibilidade estratégica. Espera-se que, pelos códigos prezados por todos nós, os homens e mulheres desses exércitos apreciem esse foco renovado na vitória e, finalmente, na vingança. A pregoeira fechou o caderno, olhando para Kaladin e levantando uma longa sobrancelha preta que ele tinha quase certeza de que havia sido pintada com maquiagem. Obrigado, disse ele. A mulher assentiu, depois foi na direção da próxima quadra do batalhão. Kaladin se levantou. Bem, aí está a tempestade que estávamos esperando. Os homens concordaram. A conversa na Ponte 4 havia diminuído depois da estranha invasão nos aposentos de Dalinar no dia anterior. Kaladin sentia-se um tolo. Dalinar, contudo, parecia estar ignorando a invasão completamente. Ele sabia muito mais do que estava dizendo a Kaladin. Como posso fazer meu trabalho se não tenho as informações de que preciso? Nem 2 semanas no serviço, e a política e as maquinações dos olhos claros estavam lhe dando rasteiras. Os grão-príncipes vão detestar essa proclamação, disse Leiten, ao lado da fogueira, onde estava trabalhando nas correias da placa peitoral de Belt, que tinham vindo do quarteleiro com as velas torcidas. O foco deles está quase todo em conseguir essas gemas coração. Vai ter muito descontentamento nos ventos de hoje. Ha! Disse Rocha, servindo uma concha de curri para Walpen, que voltará para repetir a refeição. Descontentamento? Hoje, isso vai significar motins. Ouviu aquela menção aos códigos. Isso aí é um insulto contra os outros, já que sabemos que eles não seguem seus juramentos. Ele estava sorrindo,
e parecia considerar a ideia da raiva dos grão-príncipes, e até mesmo dos motins, divertida. Moash, Drey, Martiete comigo, falou Kaladin. Vamos render Scar e sua equipe. Teft, como está indo a sua tarefa? Lentamente, respondeu Teft. Esses rapazes nas outras equipes de pontes. Eles têm um longo caminho pela frente. Precisamos de algo mais, Cal. Algo para inspirá-los. Vou trabalhar nisso, prometeu Kaladin. Por enquanto, vamos tentar comida. Rocha, só temos 5 oficiais no momento, então você pode usar aquele último quarto externo para armazenamento. Colin nos deu direitos de requisição do quarteleiro do acampamento. Pode encher o quarto. Encher? Perguntou Rocha, um sorriso enorme se abrindo em seu rosto. Encher quanto? Muito, disse Kaladin. Estamos comendo caldo e guisado com cereais transmutados há meses. Durante o próximo mês, a Ponte 4 vai comer feito reis. Agora, nada de conchas, disse Marte, apontando para Rocha. Enquanto recolhia sua lança e abotoava a jaqueta do uniforme. Só porque você pode fazer o que quiser, não significa que vamos comer coisas estúpidas. Terrabaixistas malucos, disse Rocha. Vocês não querem ficar fortes? Eu quero que meus dentes fiquem inteiros, muito obrigado. Respondeu Marte. Papaguampaz doido. Vou preparar 2 coisas, proclamou Rocha, com a mão no peito. Como se estivesse fazendo uma saudação. Uma para os bravos e outra para os bobos. Você pode escolher entre elas. Você vai fazer banquetes, Rocha, disse Kaladin. Preciso que você treine cozinheiros para as outras casernas. Mesmo que Dalinar tenha cozinheiros sobrando, com menos tropas regulares para alimentar, quero que os carregadores sejam autossuficientes. Lopen, estou encarregando Dabib de Shen para te ajudarem a auxiliar Rocha daqui em diante. Precisamos transformar esses 1000 homens em soldados. Isso vai começar da mesma maneira que aconteceu com vocês, enchendo os seus estômagos. Pode deixar, disse Rocha, gargalhando e batendo no ombro de Shen quando o parchemano se aproximou para repetir o prato. Ele começara recentemente a fazer coisas assim, e parecia se esconder menos do que antes. Eu nem vou botar esterco na comida. Os outros riram. Colocar esterco na comida foi o que levou Rocha a se tornar um carregador de pontes. Enquanto Kaladin partia na direção do palácio do rei, Dalinar tinha uma reunião importante com o rei hoje, Sigizio se juntou a ele. Um momento do seu tempo, senhor, pediu Sigizio em voz baixa. Como desejar. O senhor me prometeu que eu teria uma chance de medir suas habilidades particulares. Prometi? Não me lembro de uma promessa. O senhor grunhiu. Eu grunhi? Quando falamos sobre fazer algumas medições. O senhor pareceu pensar que era uma boa ideia e disse a Scar que poderíamos ajudá-lo a entender os seus poderes. Acho que sim. Precisamos saber exatamente o que o senhor pode fazer. A extensão das suas habilidades. O tempo em que a luz das tempestades permanece em você. Concorda que ter uma compreensão clara dos seus limites seria valioso? Sim, disse Kaladin, relutante. Excelente. Então, me dê uns 2 dias, disse Kaladin. Prepare um local onde não nos vejam. Então, sim, tudo bem. Vou deixar você me medir. Excelente, disse Sigizio. Já andei planejando alguns experimentos. Ele parou no caminho, permitindo que Kaladin e os outros se afastassem. Kaladin pousou sua lança no ombro e relaxou a mão. Frequentemente se descobria segurando a arma com demasiada força, a ponto de deixar brancas as articulações dos dedos.
Era como se parte dele ainda não acreditasse que agora podia carregá-la em público e temesse que a lança lhe fosse tirada. Novamente, Sil desceu flutuando da sua ronda diária pelo acampamento nos ventos matinais. Ela pousou no ombro dele e sentou-se, aparentemente perdida em pensamentos. O acampamento de guerra de Dalinar era um lugar organizado. Os soldados nunca ficavam parados preguiçosamente, estavam sempre fazendo alguma coisa. Trabalhando nas suas armas, pegando comida, transportando carga, patrulhando. Havia muitas patrulhas naquele acampamento. Mesmo com os números reduzidos no exército, Kaladin passou por 3 enquanto seus homens marchavam rumo aos portões. E isso era 3 vezes mais do que ele já vira no acampamento de Sadeias. Ele foi lembrado novamente do vazio. Os mortos não precisavam se tornar esvaziadores para assombrar esse acampamento, as casernas vazias já cumpriam o papel. Ele passou por uma mulher, sentada no chão ao lado de uma dessas casernas sem ninguém, fitando o céu e agarrando um embrulho de roupas masculinas. 2 criancinhas estavam paradas ao lado dela. Silenciosas demais. Crianças tão pequenas não deviam ser silenciosas. As casernas formavam quadras em um enorme círculo, e no centro ficava uma parte mais populosa do acampamento, a seção agitada que continha o complexo de moradia de Dalinar, junto com os aposentos dos vários grão-senhores e generais. O complexo de Dalinar era uma casamata de pedra semelhante a um morro, com bandeiras tremulando e escrivãs apressadas carregando cadernos. Ali perto, vários oficiais haviam montado tendas de recrutamento, e uma longa fila de aspirantes a soldados havia se formado. Alguns eram mercenários que vieram para as planícies quebradas procurando trabalho. Outros eram padeiros ou coisa do gênero, que haviam escutado o chamado por mais soldados depois do desastre. "Por que você não riu?" indagou Sil, inspecionando a fila enquanto Kaladin a contornava rumo aos portões para sair do acampamento de guerra. "Desculpe. Você fez alguma coisa engraçada que eu não vi?" "Estou falando de mais cedo", explicou ela. Rocha e os outros riram. "Você, não. Naquelas semanas em que as coisas estavam difíceis. Quando você ria, eu sabia que era forçado. Mas pensei que talvez quando as coisas melhorassem. Eu tenho um batalhão inteiro de carregadores sob minha responsabilidade agora", disse Kaladin, olhando para a frente. "E um grão-príncipe para manter vivo. Estou no meio de um acampamento cheio de viúvas. Não sinto vontade de rir. Mas as coisas estão melhores", insistiu ela. "Para você e seus homens. Pense no que fez, no que realizou. Um dia passado em um platô, matando. Uma fusão perfeita dele com sua arma e com as próprias tempestades. E ele a usará para matar. Matará para proteger um olhos claros. Ele é diferente", pensou Kaladin. "Eles sempre diziam isso." "Acho que estou só esperando", disse Kaladin. "Pelo quê?" "Pelo trovão", respondeu baixinho. "Ele sempre vem depois do relâmpago. Às vezes demora, mas sempre chega." Sil zuniu até a frente dele, de pé no ar, movendo-se para trás enquanto ele caminhava. Ela não voava, não tinha asas, e não oscilava no ar. Apenas pairava, apoiada em nada, e movia-se junto com ele. Parecia não ligar para as leis normais da física. Ela inclinou a cabeça. "Eu não entendo o que você quer dizer." "Droga! Achei que já tinha entendido tudo isso." "Tempestades? Relâmpago? Lembra que quando você me encorajou a lutar para salvar Dalinar, você ainda sofria quando eu matava?" "Lembro." "É parecido", disse Kaladin em voz baixa. Ele olhou para o lado. Estava novamente segurando a lança com força demais. Sil observava, mãos dos quadris, esperando que ele dissesse mais alguma coisa. "Algo ruim vai acontecer", disse Kaladin.
As coisas não podem continuar indo bem para mim. Não é assim que a vida funciona. Pode ter a ver com esses glifos na parede de Dalinar, ontem. Parecia uma contagem regressiva. Ela concordou. Você já tinha visto algo parecido? Eu me lembro. De alguma coisa, sussurrou ela. Alguma coisa ruim. Ver o futuro. Não é da honra, Kaladin. É alguma outra coisa. Algo perigoso. Que maravilha! Como ele não disse mais nada, Sil suspirou e zuniu no ar, tornando-se uma fita de luz. Ela o seguiu lá de cima, movendo-se entre rajadas de vento. Ela disse que era um espreno de honra, pensou Kaladin. Então por que continua fingindo que brinca com os ventos? Teria que perguntar a ela, partindo do princípio que Sil responderia. Partindo do princípio de que saberia a resposta. Torol Sadeias entrelaçou os dedos diante de si. Os cotovelos apoiados na bela mesa de cantaria, enquanto olhava para a espada fractal com que trespassara o centro da mesa. Ela refletia seu rosto. Maldição! Quando ele havia envelhecido? Imaginava-se como um homem jovem, nos seus 20 anos. Agora tinha 50. Tormentosos 50 anos. Ele firmou o queixo, olhando para aquela espada. Sacramentadora. Era a espada fractal de Dalinar, curva como um dorso arqueado, com a ponta em forma de gancho, arrematada por uma sequência de dentes serrilhados salientes junto à guarda. Como ondas em movimento, surgindo do oceano abaixo. Quantas vezes desejara possuir aquela arma? Agora era sua, mas a posse parecia-lhe vazia. Dalinar Kholin, enlouquecido pelo luto, arrasado ao ponto de temer a batalha, ainda se agarrava à vida. O velho amigo de Sadeias era como um cão machado favorito que ele fora forçado a sacrificar. Só para descobri-lo choramingando na janela devido a um veneno pouco eficiente. Pior ainda, ele não conseguia se livrar da sensação de que Dalinar de algum modo vencera. A porta da sua sala se abriu e Alai entrou. Com um pescoço esguio e uma boca grande, sua esposa nunca fora descrita como uma beldade, particularmente com o passar dos anos. Ele não ligava. E Alai era a mulher mais perigosa que conhecia. Isso era mais atraente do que qualquer simples rostinho bonito. Estou vendo que você destruiu a minha mesa, disse ela, fitando a espada fractal enfiada no centro. E Alai deixou-se cair no pequeno sofá ao lado dele, envolveu as suas costas com o braço e colocou os pés sobre a mesa. Com os outros, ela era a perfeita mulher aletiana. Em particular, preferia relaxar. Dalinar está recrutando em grandes números, disse ela. Tive a oportunidade de colocar mais alguns dos meus associados entre a equipe do seu acampamento de guerra. Soldados? O que você pensa de mim? Isso seria óbvio demais. Ele vai vigiar cuidadosamente os novos soldados. Mas grande parte da sua equipe de apoio vai ficar desfalcada à medida que os homens atenderem ao chamado para tomar as lanças e reforçar seu exército. Sadeias assentiu, ainda olhando para a espada. Sua esposa possuía a mais impressionante rede de espiões dos acampamentos de guerra. De fato impressionante, já que pouquíssimos sabiam disso. Ela coçou suas costas, causando-lhe arrepios. Ele fez a proclamação, observou Alai. Sim. E as reações? Como previsto. Os outros odiaram. Sadeias assentiu. Dalinar deveria estar morto, mas, já que não está, pelo menos podemos contar que ele mesmo vai acabar se enforcando. Sadeias estreitou os olhos. Eu estava tentando impedir o colapso do reino, ao tentar acabar com ele. Agora me pergunto se esse colapso não seria melhor para todos nós. O quê? Eu não fui feito para isso, amor, sussurrou Sadeias. Esse jogo estúpido nos platôs.
De início, fiquei contente, mas estou começando a abominá-lo. Eu quero guerra, e alai. Não horas de marcha atrás da possibilidade de encontrar alguma pequena escaramuça. São essas pequenas escaramuças que nos trazem riqueza. E foi por isso que a suportei por tanto tempo. Ele se levantou. Preciso me reunir com alguns dos outros. Aladar. Rutar. Temos que estimular as chamas entre os outros grão-príncipes, aumentar a indignação deles contra o que Dalinar está tentando fazer. É nossa meta final? Eu vou recuperá-la, Yalai, disse ele, pousando os dedos no cabo de sacramentadora. A conquista. Essa era a única coisa que ainda o fazia se sentir vivo. Aquela gloriosa, maravilhosa euforia de estar no campo de batalha e pelejar, homem contra homem. De arriscar tudo pelo prêmio. Dominação. Vitória. Era a única coisa que o fazia sentir-se jovem novamente. Essa era uma verdade brutal. As melhores verdades, contudo, eram simples. Ele agarrou Sacramentadora pelo cabo e arrancou-a da mesa. Dalinar agora quer brincar de política, o que não me surpreende. No fundo, ele sempre quis ser como seu irmão. Felizmente para nós, Dalinar não é bom nesse tipo de coisa. Sua proclamação vai alienar os outros. Ele vai pressionar os grão-príncipes, que vão tomar armas contra ele, fragmentando o reino. E então, com sangue aos meus pés e a espada do próprio Dalinar na minha mão, forjarei uma nova Aletikar das chamas e das lágrimas. E se, em vez disso, ele for bem-sucedido? Então, minha cara, será nesse momento que seus assassinos terão utilidade. Ele dispensou a espada fractal, que se transformou em névoa e desapareceu. Vou reconquistar esse reino, e então Jakeved cairá em seguida. Afinal de contas, o propósito dessa vida é treinar soldados. De certo modo, só estou fazendo o desejo do próprio Deus. A caminhada entre as casernas e o palácio do rei, que o rei havia começado a chamar de pináculo, levava mais ou menos 1 hora, o que deu a Kaladin bastante tempo para pensar. Infelizmente, no caminho, ele passou por um grupo de cirurgiões de Dalinar em um campo com criados, colhendo seiva de erva-botão para um antissético. Ver isso fez com que Kaladin pensasse não só nos seus esforços para coletar a seiva, mas também no seu pai, Lirin. Se ele estivesse aqui, perguntaria por que eu não estou lá com os cirurgiões, pensava Kaladin enquanto passava por eles. Exigiria saber por que, se Dalinar me acolheu, eu não pedi para me unir ao seu corpo médico. Era verdade que Kaladin provavelmente poderia ter convencido Dalinar a empregar toda a Ponte 4 como assistentes de cirurgiões. Kaladin poderia tê-los treinado em medicina quase tão facilmente quanto no domínio da lança. Dalinar teria aceitado. Um exército nunca tinha bons cirurgiões sobrando. Ele nem havia considerado essa possibilidade. A escolha fora bem mais simples, ou eles se tornavam guarda-costas de Dalinar ou deixavam os acampamentos de guerra. Kaladin escolhera colocar seus homens no caminho da tempestade novamente. Por quê? Por fim, chegaram ao palácio do rei, que fora construído na lateral de uma grande colina de pedra, com túneis escavados até o interior da rocha. Os aposentos do rei estavam localizados no topo. Isso significava que Kaladin e seus homens teriam que subir muitas escadas. Eles seguiram pelo caminho sinuoso. Kaladin ainda estava perdido em pensamentos sobre seu pai e seu dever. Isso é meio injusto, sabe? Disse Moashi quando alcançaram o topo. Kaladin olhou para os outros, percebendo que todos estavam ofegantes depois da longa subida. Ele, contudo, havia captado luz das tempestades sem perceber. Não estava nem mesmo sem ar. Ele sorriu abertamente, para que se o pudesse ver, e observou os corredores cavernosos do pináculo. Alguns bons homens estavam de guarda nos portões, vestindo o azul e dourado da guarda do rei,
uma unidade separada e distinta da guarda de Dalinar. Soldado, saudou Kaladin com um aceno de cabeça para um deles. Olhos claros de baixa patente. Militarmente, Kaladin tinha um posto superior, mas não socialmente. Mais uma vez, não sabia bem como aquilo devia funcionar. O homem olhou de cima a baixo. Ouvi que você segurou uma ponte praticamente sozinho contra centenas de Parshendianos. Como fez isso? Ele não se dirigiu a Kaladin como o senhor, como teria sido apropriado para qualquer outro capitão. Quer descobrir como foi? Disse Moash rispidamente, atrás dele. Podemos te mostrar. Pessoalmente. Silêncio, rosnou Kaladin, fulminando Moash com os olhos. Ele se voltou novamente para o soldado, olhando-o nos olhos. Eu tive sorte. Só isso. Acho que faz sentido, respondeu o soldado. Kaladin esperou. Senhor, acrescentou o soldado finalmente. Kaladin acenou para que os homens avançassem, e eles passaram pelos guardas olhos claros. O interior do palácio estava iluminado por esferas agrupadas em lâmpadas nas paredes, safiras e diamantes misturados para fornecer um tom branco azulado. As esferas eram uma lembrança pequena mas significativa de como as coisas haviam mudado. Ninguém teria permitido que carregadores de pontes chegassem perto de esferas sendo usadas tão casualmente. O pináculo ainda era desconhecido para Kaladin, até o momento, seu tempo guardando Dalinar fora principalmente dentro do acampamento de guerra. Contudo, ele se certificará de olhar mapas do local, então conhecia o caminho até o topo. Por que me cortou daquela maneira? Perguntou Moash, alcançando Kaladin. Você estava errado. É um soldado agora, Moash. Tem que aprender a agir como um. E isso significa não provocar brigas. Não vou me curvar e beijar os pés dos olhos claros, Cal. Não mais. Não espero que se curve, mas espero, sim, que controle a sua língua. A ponte 4 não fica dando alfinetadas e fazendo ameaças mesquinhas. Moash recuou, mas Kaladin sabia que ele ainda estava furioso. Que estranho, comentou Sil, pousando novamente no ombro de Kaladin. Ele parece tão zangado. Quando assumiu o comando dos carregadores de pontes, eles eram como animais enjaulados que haviam sido surrados até se tornarem submissos, sussurrou Kaladin. Fiz com que eles recuperassem o espírito combativo, mas ainda estavam enjaulados. Agora as portas foram arrancadas das jaulas. Vai levar tempo para que Moash e os outros se ajustem. Eles conseguiriam. Durante as últimas semanas, como carregadores de pontes, haviam aprendido a agir com a precisão e a disciplina de soldados. Eles ficavam em posição de sentido enquanto seus abusadores marchavam através das pontes, sem dizer uma palavra de zombaria. A disciplina em si se transformará em uma arma. Agora eles aprenderiam a ser soldados de verdade. Não, eles eram soldados de verdade. Agora precisavam aprender a agir sem estarem sob a opressão de Sadeias. Moash voltou a se aproximar. Sinto muito, falou baixinho. Você tem razão. Kaladin sorriu, dessa vez genuinamente. Eu não vou fingir que não os odeio, continuou Moash. Mas serei educado. Nós temos um dever. Vamos fazer tudo direito. Melhor do que qualquer um espera. Nós somos a Ponte 4. Muito bem, respondeu Kaladin. Seria particularmente complicado lidar com Moash, já que Kaladin se via confiando num homem cada vez mais. A maioria dos outros idolatrava Kaladin. Moash, não, e ele era o mais próximo de um amigo de verdade que Kaladin tivera desde que fora marcado como escravo. O corredor foi ficando surpreendentemente decorado à medida que se aproximavam do salão de audiências do rei. Havia até mesmo uma série de relevos esculpidos nas paredes, os arautos, enfeitados com gemas incrustadas na rocha, brilhando nos locais apropriados.
Está cada vez mais parecido com uma cidade, pensou Kaladin. Daqui a pouco isso aqui pode ser um palácio de verdade. Ele encontrou Scar e sua equipe junto da porta para o salão de audiências. Relatório? Perguntou Kaladin em voz baixa. Manhã tranquila, respondeu Scar. O que eu acho ótimo. Então você está livre pelo resto do dia, declarou Kaladin. Vou ficar aqui só para a reunião, depois vou deixar o turno da tarde como ache. Voltarei para o turno da noite. Você e o seu esquadrão devem dormir um pouco, voltarão para o plantão da noite, até amanhã de manhã. Entendido, senhor, disse Scar, fazendo uma saudação. Ele juntou seus homens e foi embora. O salão além das portas estava decorado com um espesso tapete e grandes janelas abertas a sotavento. Kaladin nunca estivera naquele recinto, e os mapas do palácio, para a proteção do rei, só incluíam as rotas e corredores básicos através dos aposentos dos criados. O salão tinha outra porta, provavelmente para a sacada, mas não tinha outras saídas além daquela por onde Kaladin passou. 2 outros guardas em azul e dourado estavam a postos de cada lado da porta. O próprio rei andava de um lado para outro junto da mesa do salão. Seu nariz era maior do que as pinturas dele mostravam. Dalinar falava com a Gran Senhora Navani, uma mulher elegante com alguns cabelos grisalhos. O escandaloso relacionamento entre o tio e a mãe do rei teria sido o maior assunto das fofocas do acampamento de guerra, se a traição de Sadeias não houvesse roubado a cena. Moashi, disse Kaladin, apontando. Veja onde aquela porta vai dar. Marti Eti, quem de guarda no corredor. Ninguém além de um grão-príncipe pode entrar sem antes vocês verificarem conosco aqui dentro. Moashi fez uma saudação ao rei em vez de uma mesura, e verificou a porta. Ela de fato levava a sacada que Kaladin identificara de baixo, que percorria todo o comprimento daquele salão no topo. Dalinar observou Kaladin e Moashi enquanto eles trabalhavam. Kaladin fez uma saudação e seus olhos se encontraram. Ele não ia falhar novamente, como acontecerá no dia anterior. Não reconheço esses guardas, tio, disse o rei, irritado. Eles são novos, respondeu Dalinar. Não há outra entrada para aquela sacada, soldado. Está a 30 metros de altura. Bom saber, respondeu Kaladin. Drey, junte-se a Moashi na sacada, feche a porta e fique de vigia. Drey assentiu, partindo para a ação. Acabei de dizer que não há maneira de alcançar aquela sacada do lado de fora, observou Dalinar. Então seria por ali que eu tentaria entrar, se eu quisesse, senhor, respondeu Kaladin. Dalinar sorriu, entretido. O rei, contudo, estava assentindo. Bom. Existem outras entradas para esta sala, Vossa Majestade? Indagou Kaladin. Passagens secretas? Caso houvesse, eu não ia querer que as pessoas soubessem delas, replicou o rei. Meus homens não podem manter o salão seguro se não souberem o que guardar. Se há passagens sobre as quais ninguém deveria saber, elas são imediatamente suspeitas. Se o senhor as compartilhar comigo, usarei apenas meus oficiais para guardá-las. O rei fitou Kaladin por um momento, então se voltou para Dalinar. Eu gosto desse aqui. Por que não o colocou no comando da sua guarda? Antes? Não tive essa oportunidade, respondeu Dalinar, estudando Kaladin com olhos que tinham uma profundidade em seu interior. Um peso. Ele deu a volta e pousou a mão no ombro de Kaladin, puxando-o de lado. Espere, disse o rei atrás deles. Essa é uma insígnia de capitão? Em olhos escuros? Quando isso começou a acontecer? Dalinar não respondeu, em vez disso, caminhou com Kaladin até o outro lado do salão. O rei se preocupa muito com assassinos, disse ele em voz baixa. É bom que você saiba. Uma paranoia saudável torna o trabalho mais fácil para seus guarda-costas, senhor, respondeu Kaladin.
Eu não disse que era saudável, replicou Dalinar. Você me chama de senhor. O tratamento costumeiro é lume nobre. Usarei esse termo se for ordenado, senhor, respondeu Kaladin, encontrando os olhos do homem mais velho. Mas senhor é um título apropriado, mesmo para um olhos claros, se ele for seu superior direto. Sou um grão-príncipe. Falando francamente, disse Kaladin, ele não pediria permissão para isso. Aquele homem o colocará naquele papel, então Kaladin partiria do princípio de que isso envolvia certos privilégios, a menos que Dalinar dissesse o contrário. Todo homem que eu já chamei de luminobre me traiu. Uns poucos homens que chamei de senhor ainda têm minha confiança até hoje. Uso o segundo termo com muito mais reverência que o primeiro. Senhor. Você é uma pessoa estranha, filho. As pessoas normais estão mortas nos abismos, senhor, disse Kaladin em voz baixa. Sadeias cuidou disso. Bem, mande seus homens ficarem de guarda mais nas pontas da sacada, de onde não podem ouvir pela janela. Vou esperar com os homens no corredor, então, disse Kaladin, notando que os 2 soldados da guarda do rei já haviam passado pelas portas. Não foi essa a minha ordem, replicou Dalinar. Guarde as portas, mas do lado de dentro. Quero que você ouça o que estamos planejando. Só não repita fora daqui o que ouvir. Sim, senhor. Mais 4 pessoas estão vindo para a reunião, continuou Dalinar. Meus filhos, o general Cao e a luminosa Techaf, a esposa de Cao. Eles podem entrar. Qualquer outra pessoa deve ser impedida de passar até que a reunião esteja encerrada. Dalinar voltou a conversar com a mãe do rei. Kaladin posicionou Moash, e Drei, então explicou o protocolo da porta para Marte e Ti. Teria que treiná-los mais tarde. Olhos claros nunca realmente queriam dizer não. Deixe mais ninguém entrar quando diziam não deixe mais ninguém entrar. O que isso significava era se você deixar mais alguém entrar, melhor que eu concorde que essa pessoa era importante o bastante, senão, você está encrencado. Então, Kaladin assumiu seu posto do lado de dentro da porta fechada, recostado contra uma parede com um entalhado painel de uma madeira rara que ele não reconheceu. Provavelmente vale mais do que ganhei em toda a minha vida, ele pensou casualmente. Um único painel de madeira. Os filhos do grão-príncipe chegaram, Adolin e Renarin Colin. Kaladin já vira o primeiro no campo de batalha, embora ele parecesse diferente sem sua armadura fractal. Menos imponente, mais um garoto rico e mimado. Ele usava um uniforme como todos os outros, mas os botões eram entalhados, e as botas eram de um caro couro suíno, sem um único arranhão. Novas em folha, provavelmente compradas a um preço ridiculamente caro. Mas ele salvou aquela mulher no mercado, pensou Kaladin, lembrando-se do encontro de semanas atrás. Não se esqueça disso. Kaladin não sabia o que pensar de Renarin. O jovem, ele podia ser mais velho que Kaladin, mas não parecia, usava óculos e seguia seu irmão, como uma sombra. Aqueles membros magros e dedos delicados nunca haviam conhecido a batalha ou o trabalho de verdade. Se o balançava pelo quarto, verificando cantos, fendas e vasos. Ela parou, junto de um peso de papel na escrivaninha das mulheres, ao lado da cadeira do rei, tocando um bloco de cristal com um estranho animal parecido com um caranguejo preso dentro. O bicho tinha asas? Esse aí não devia esperar do lado de fora? Indagou Adolin, indicando Kaladin com o queixo. O que estamos fazendo aqui vai me colocar em perigo direto, disse Dalinar, com as mãos unidas às costas. Eu quero que ele saiba dos detalhes. Pode ser importante para realizar o trabalho dele. Dalinar não olhou para Adolin ou Kaladin. O filho caminhou até ele, pegando Dalinar pelo braço e falando em voz baixa, mas não tão baixa que Kaladin não pudesse ouvi-lo. Nós mal o conhecemos. Temos que confiar em algumas pessoas, Adolin, respondeu seu pai em uma voz normal.
Se há uma pessoa nesse exército que eu posso garantir que não trabalha para Sadeias é esse soldado. Ele se virou e olhou de relance para Kaladin, mais uma vez estudando, com aqueles olhos insondáveis. Ele não me viu com a luz das tempestades, Kaladin insistiu consigo mesmo. Ele estava praticamente inconsciente. Ele não sabe. Ou sabe? Adolin jogou as mãos para o alto, mas caminhou até o outro lado da sala, murmurando algo para seu irmão. Kaladin permaneceu a postos, parado, confortavelmente na posição de descanso. Sim, definitivamente mimado. O general que chegou logo em seguida era um homem calvo e ágil, de costas retas e olhos de um amarelo pálido. Sua esposa, Techave, tinha um rosto solene e cabelos entremeados de fios loiros. Ela se posicionou na escrivaninha, que Navani não fizera movimento para ocupar. Relatório, disse Dalinar, da janela, enquanto a porta se fechava atrás dos dois recém-chegados. Suspeito que o senhor saiba o que vai ouvir, Luminobre, disse Techave. Eles estão irados. Sinceramente esperavam que o senhor reconsiderasse o comando. E acreditam que enviá-lo ao público foi uma provocação. O grão-príncipe Atão foi o único a fazer um pronunciamento público. Ele planeja, nas suas palavras, cuidar para que o rei seja dissuadido desse rumo imprudente e desavisado. O rei suspirou, se remexendo na cadeira. Renarin sentou-se imediatamente, e o general fez o mesmo. Adolin demorou um pouco mais a sentar-se. Dalinar permaneceu de pé, olhando pela janela. Tio? Indagou o rei. O senhor ouviu essa reação? Ainda bem que o senhor não foi tão longe quanto pretendia antes, proclamar que eles precisam seguir os códigos ou vão sofrer confisco de bens. Estaríamos no meio de uma rebelião. Isso ainda virá, respondeu Dalinar. Ainda me pergunto se devia ter anunciado tudo de uma vez. Quando você tem uma flecha enfiada na carne, é melhor arrancá-la de uma vez. Na verdade, quando alguém tinha uma flecha no corpo, a melhor coisa a fazer era deixá-la ali até encontrar um cirurgião. Frequentemente ela bloqueava o fluxo do sangue e o mantinha vivo. Mas provavelmente era melhor não falar isso em voz alta e estragar a metáfora do grão-príncipe. Raios, que imagem horrível, disse o rei, limpando o rosto com um lenço. Por que precisa dizer coisas assim, tio? Eu já tenho medo de estar morto antes do fim da semana. Seu pai e eu sobrevivemos a coisas piores, replicou Dalinar. Mas nessa época vocês tinham aliados. 3 grão-príncipes com vocês, só 6 contra, e nunca lutaram contra todos ao mesmo tempo. Se os grão-príncipes se unirem contra nós, não seremos capazes de manter nossa posição, disse o general Cao. Não teremos escolha se não rescindir a proclamação, o que enfraquecerá o trono consideravelmente. O rei se inclinou para trás, a mão na testa. Gezerezei, isso vai ser um desastre. Kaladin levantou uma sobrancelha. Você discorda? Perguntou Sil, movendo-se até ele como um aglomerado de folhas flutuantes. Era desconcertante ouvir a voz dela vindo de tais formas. Os outros na sala, naturalmente, não podiam vê-la ou ouvi-la. Não, sussurrou Kaladin. Essa proclamação parece uma verdadeira tormenta. Eu só esperava que o rei fosse menos. Bem, menos chorão. Nós precisamos garantir aliados, disse Adolin. Formar uma coalizão. Sadeias vai fazer uma, então devemos enfrentá-lo com a nossa. Dividindo o reino em 2? Contestou Techave, balançando a cabeça. Não vejo como uma guerra civil serviria ao trono. Ainda mais uma que provavelmente não venceremos. Esse pode ser o fim de Aletikar enquanto reino. Concordou o general. Aletikar deixou de ser um reino séculos atrás, respondeu Dalinar em voz baixa, olhando pela janela. Essa coisa que criamos não é Aletikar. Aletikar era justiça. Nós somos crianças vestindo o manto de nosso pai. Mas, tio, pelo menos o reino é alguma coisa, disse o rei.
mais do que tem sido há séculos. Se falharmos aqui e nos fragmentarmos em 10 principados em guerra, vamos negar tudo pelo que meu pai trabalhou. Não foi por isso que seu pai trabalhou, filho, respondeu Dalinar. Esse jogo nas planícies quebradas, essa asquerosa farsa política. Não era essa a visão de Gavilar. A tempestade eterna está chegando. O quê? Indagou o rei. Dalinar finalmente deixou a janela, caminhando até os outros, e pousou a mão no ombro de Navani. Nós vamos encontrar uma maneira de fazer dar certo, ou vamos destruir o reino no processo. Não vou mais tolerar essa farsa. Kaladin, com os braços cruzados, batia um dedo contra o cotovelo. Dalinar age como se fosse o rei, sussurrou ele, tão baixo que só se o pôde ouvi-lo. E todos os outros fazem o mesmo. Preocupante. Era o mesmo que Amaran fizera, tomar o poder que estava ao alcance dele, mesmo que não lhe pertencesse. Navani olhou para Dalinar, levantando a mão e colocando-a sobre a dele. Ela sabia dos planos dele, a julgar por aquela expressão. Já o rei, não. Ele suspirou. O senhor obviamente tem um plano, tio. E então? Diga logo, esse drama é cansativo. O que eu realmente quero fazer é dar uma bela surra neles, disse Dalinar com franqueza. É o que eu faria com novos recrutas que não estivessem dispostos a obedecer a ordens. Acho que terá dificuldade em dar uma surra nos grão-príncipes, tio. Disse o rei, seco. Por algum motivo, ele esfregou distraidamente o peito. O senhor precisa desarmá-los, Kaladin deixou escapar. Todos os olhos na sala se voltaram para ele. A luminosa Techave franziu o senho, como se Kaladin não tivesse o direito de falar, provavelmente não tinha. Dalinar, contudo, acenou com a cabeça na sua direção. Soldado? Você tem uma sugestão? Com sua licença, senhor, disse Kaladin. E com sua licença. Vossa Majestade. Mas se um esquadrão está criando problemas, a primeira coisa a fazer é separar seus membros. Dividi-los, enfiá-los em esquadrões melhores. Não acho que o senhor possa fazer isso nessa situação. Eu não sei como poderíamos separar os grão-príncipes, replicou Dalinar. Duvido que eu possa impedi-los de se juntarem. Talvez, se essa guerra estivesse vencida, eu pudesse designar diferentes grão-príncipes para diferentes deveres, mandá-los embora, e então trabalhar com eles. Individualmente. Mas, por enquanto, estamos presos aqui. Bem, a segunda coisa a fazer com desordeiros é desarmá-los, continuou Kaladin. Eles são mais fáceis de controlar se forem obrigados a entregar suas lanças. É embaraçoso, faz com que eles se sintam como recrutas novamente. Então, talvez o senhor possa tirar as tropas deles? Temo que isso não seja possível, respondeu Dalinar. Os soldados juram lealdade aos seus olhos claros. Não há coroa especificamente. Só os grão-príncipes juraram servir a coroa. Contudo, sua linha de raciocínio está correta. Ele apertou o ombro de Navani. Passei as 2 últimas semanas tentando decidir como abordar esse problema. Meu instinto diz que preciso tratar os grão-príncipes, toda a população olhos claros de Aletikar, como novos recrutas, que precisam de disciplina. Ele me procurou e nós conversamos, disse Navani. Não podemos realmente rebaixar os grão-príncipes a uma patente administrável, por mais que Dalinar desejasse fazer exatamente isso. Em vez disso, precisamos levá-los a acreditar que vamos tirar tudo deles, se não tomarem jeito. Essa proclamação vai deixá-los furiosos, prosseguiu Dalinar. Eu quero que eles fiquem furiosos. Quero que eles pensem sobre a guerra, sobre seu lugar aqui, e quero que se lembrem do assassinato de Gavilar. Se eu puder pressioná-los a agirem mais como soldados, ainda que isso comece com eles pegando em armas contra mim, então talvez possa persuadi-los. Sei argumentar com soldados.
Independentemente disso, grande parte do plano envolve a ameaça de que vou tomar sua autoridade e poder se eles não forem utilizados corretamente. E isso começa, como o capitão Kaladin sugeriu, desarmando-os. Desarmar os grão-príncipes? Indagou o rei. Que tolice é essa? Não é tolice. Dalinar sorriu. Não podemos tomar os exércitos deles, mas podemos fazer outra coisa. Adolin, pretendo remover o cadeado da sua bainha. Adolin franziu o senho, digerindo as palavras por um momento. Então sorriu de orelha a orelha. Quer dizer que terei sua permissão para voltar a duelar? De verdade? Sim, disse Dalinar. Ele se voltou para o rei. Faz tempo que eu o proibi de lutar em justas importantes, já que os códigos proíbem duelos de honra entre oficiais durante a guerra. Contudo, fui me dando conta que os outros não se consideram em guerra, eles estão jogando um jogo. Está na hora de permitir que Adolin duele com os fractários de outros acampamentos em justas oficiais. Para que ele possa humilhá-los? Perguntou o rei. Não seria para causar humilhação, seria para privá-los de suas espadas fractais. Dalinar colocou-se no meio do grupo de cadeiras. Os grão-príncipes terão muita dificuldade em lutar contra nós. Se controlarmos todas as espadas fractais e armaduras fractais do exército. Adolin, quero que você desafie os fractários dos outros grão-príncipes em duelos de honra, tendo como prêmio as próprias fractais. Eles não vão concordar com isso, disse o general Cao. Vão recusar os duelos. Teremos que garantir que eles concordem, replicou Dalinar. Encontrar uma maneira de forçá-los, ou envergonhá-los, para que lutem. Imagino que isso seria mais fácil se pudéssemos rastrear para onde foi que Riso fugiu. O que acontece se o rapaz perder? Perguntou o general Cao. Esse plano parece demasiado imprevisível. Veremos, disse Dalinar. Isso é apenas parte do que vamos fazer, a menor parte. Mas também a parte mais visível. Adolin, todos me dizem como você é bom em duelos, e você tem me importunado sem parar para desistir de minha proibição. Há 30 fractários no exército, sem contar os nossos. Você pode derrotar tantos homens? Se eu posso? Disse Adolin, sorrindo. Não vou nem suar, contanto que eu possa começar pelo próprio Sadeias. Então ele é mimado e convencido, pensou Kaladin. Não, respondeu Dalinar. Sadeias não vai aceitar um desafio pessoal. Muito embora nossa meta seja derrubá-lo, ao fim. Começaremos com alguns dos fractários menores e chegaremos nele. Os outros na sala pareciam preocupados. Isso incluía a luminosa Navani, que apertou os lábios e olhou de relance para Adolin. Ela podia saber do plano de Dalinar, mas não gostava da ideia de o sobrinho duelar. Ela não fez comentários sobre isso. Como Dalinar indicou, disse Navani, esse não é o plano inteiro. Com sorte, os duelos de Adolin não precisarão ir muito longe. Seu propósito é principalmente inspirar preocupação e medo, pressionar algumas facções que estão trabalhando contra nós. Nosso maior trabalho envolve um complexo e determinado esforço político para nos conectarmos com quem pode ser persuadido a tomar nosso lado. Navani e eu vamos trabalhar para persuadir os grão-príncipes das vantagens de um Aleticar verdadeiramente unificado, disse Dalinar. Concordando. Embora o pai das tempestades saiba que sou menos confiante da minha sagacidade política do que Adolin é de sua habilidade como duelista. É o que deve ser. Se Adolin vai ser o bastão, eu preciso ser a pena. Haverá assassinos, tio, disse Aulokar, soando cansado. Eu não acho que Cao tenha razão, não acho que Aleticar vá se fragmentar imediatamente. Os grão-príncipes gostam da ideia de fazer parte de um reino. Mas eles também gostam do seu entretenimento, sua diversão, suas gemas coração. Então vão enviar assassinos. Primeiro, discretamente, e provavelmente não diretamente contra o senhor ou contra mim. Nossas famílias,
Sadeias e os outros vão tentar nos ferir, tentar nos fazer recuar. Está disposto a arriscar os seus filhos nisso? E a minha mãe? Sim, você tem razão. Eu não tinha. Mas é verdade. É assim que eles pensam. Kaladin achou que ele soou pesaroso. E ainda assim está disposto a levar em frente esse plano? Quis saber o rei. Não tenho escolha, respondeu Dalinar, dando-lhe as costas e caminhando de volta para a janela, olhando para o oeste, para o continente. Então, pelo menos me diga, qual é o seu objetivo, tio? O que é que o senhor quer disso tudo? Em um ano, se sobrevivermos a esse fiasco, onde o senhor quer que estejamos? Dalinar colocou as mãos no espesso parapeito de pedra. Ele olhou para fora, como se houvesse algo que pudesse ver e os outros não enxergassem. Vamos voltar a ser o que éramos, filho. Um reino capaz de atravessar tempestades, um reino que é uma luz e não uma escuridão. Terei um Aleticar verdadeiramente unido, com grão-príncipes leais e justos. Terei mais do que isso. Ele bateu no parapeito. Vou refundar os Cavaleiros Radiantes. Chocado, Kaladin quase deixou a lança cair. Felizmente, ninguém estava olhando para ele, estavam se levantando de um salto, fitando Dalinar. Os Radiantes? Explodiu a luminosa Techave. Está louco? O senhor vai tentar reconstruir uma seita de traidores que nos entregaram aos esvaziadores? O resto do plano parece bom, pai, disse Adolin, se adiantando. Eu sei que o senhor pensa muito sobre os Radiantes, mas o senhor os enxerga de modo diferente de todo mundo. Não vai cair bem se anunciar que pretende imitá-los. O rei apenas grunhiu, enterrando o rosto nas mãos. As pessoas estão enganadas sobre eles, disse Dalinar. E mesmo se não estivessem, os Radiantes originais, aqueles que foram criados pelos Arautos, são considerados virtuosos e justos mesmo pela Igreja Vorin. Precisamos lembrar as pessoas de que os Cavaleiros Radiantes, como uma ordem, representavam algo grandioso. Se não fosse o caso, eles não teriam caído, como dizem as histórias. Mas por quê? Indagou Elhokar. Qual é o objetivo disso? É o que preciso fazer. Dalinar hesitou. Ainda não tenho certeza absoluta do motivo. Só que fui instruído a fazer isso. Como uma proteção e preparação para o que está vindo. Algum tipo de tormenta. Talvez seja algo simples, como a revolta de outros grão-príncipes contra nós. Eu duvido, mas talvez seja. Pai, disse Adolin, com a mão no braço de Dalinar. Tudo bem, talvez o senhor possa mudar a percepção das pessoas sobre os Radiantes, mas, pela alma de Shar, pai. Eles podiam fazer coisas que nós não podemos. Apenas nomear alguém um Radiante não vai dar à pessoa poderes fantásticos, como nas histórias. Os Radiantes eram mais do que seus poderes, respondeu Dalinar. Eles representavam um ideal. O tipo de ideal que nos falta hoje em dia. Podemos até não ser mais capazes das antigas manipulações de fluxos, dos poderes que eles tinham, mas podemos imitar os Radiantes de outras maneiras. Estou decidido. Não tentem me dissuadir. Os outros não pareciam convencidos. Kaladin estreitou os olhos. Será que Dalinar sabia sobre seus poderes, ou não? A reunião passou a tópicos mais mundanos, como a maneira de manipular fractários a enfrentarem Adolin e como aumentar as patrulhas dos arredores. Dalinar julgava que tornar os acampamentos de guerra seguros era um pré-requisito para o que estava tentando fazer. Quando a reunião finalmente terminou, com a maioria das pessoas ali no salão partindo para executar ordens, Kaladin ainda estava pensando sobre o que Dalinar dissera sobre os Radiantes. Dalinar não sabia disso, mas fora bastante preciso. Os Cavaleiros Radiantes tinham ideais, e esse era o nome que usavam. Os 5 ideais, as palavras imortais. Vida antes da morte, pensou Kaladin, brincando com uma esfera que tirara do bolso.
Força antes da fraqueza, jornada antes do destino. Essas palavras compunham a totalidade do primeiro ideal. Ele só tinha uma ideia do que isso significava, mas sua ignorância não o impedira de descobrir o segundo ideal dos corredores dos ventos, o juramento de proteger aqueles que não podiam proteger a si mesmos. Sil não queria contar quais eram os outros três. Ela disse que ele saberia quando fosse necessário. Ou não saberia, e não poderia progredir. Ele queria progredir? Para se tornar o quê? Um membro dos Cavaleiros Radiantes? Kaladin não pedirá para ter a vida governada pelos ideais de outros. Ele só queria sobreviver. Agora, de algum modo, estava seguindo direto por um caminho que homem algum trilhara durante séculos, com chances de se tornar algo que as pessoas de toda Roshar odiariam ou reverenciariam. Tanta atenção. Soldado? Chamou Dalinar, parando junto à porta. Senhor. Kaladin se endireitou e fez a saudação. Era bom fazer isso, ficar em posição de sentido, ter um lugar. Ele não sabia ao certo se era o bom sentimento de recordar uma vida que ele antes amara, ou o sentimento patético de um cão machado reencontrando sua coleira. Meu sobrinho estava certo, disse Dalinar, vendo o rei afastar-se pelo corredor. Os outros podem tentar ferir a minha família. É assim que eles pensam. Vou precisar de destacamentos de guarda para Navani e meus filhos o tempo todo. Seus melhores homens. Tenho cerca de 2 dúzias, senhor, disse Kaladin. Isso não é o bastante para destacamentos de guarda completos em tempo integral para proteger os 4. Logo devo ter mais homens treinados, mas colocar uma lança nas mãos de um carregador de pontes não faz dele um soldado, ainda mais um bom guarda-costas. Dalinar assentiu, parecendo perturbado. Ele coçou o queixo. Senhor? A sua força não é a única que está sobrecarregada nesse acampamento de guerra, soldado, disse Dalinar. Perdi muitos homens na traição de Sadeias. Homens excelentes. Agora eu tenho um prazo. Pouco mais de 60 dias. Kaladin sentiu um arrepio. O grão-príncipe estava levando o número desenhado na sua parede muito a sério. Capitão, continuou Dalinar em voz baixa, preciso de todos os homens fisicamente aptos que eu puder obter. Preciso treiná-los, reconstruir meu exército, me preparar para a tormenta. Preciso deles nas investidas nos platôs, lutando com os Parshendianos, para adquirir experiência de combate. O que isso tinha a ver com ele? O senhor prometeu que meus homens não precisariam lutar em investidas nos platôs. Vou manter essa promessa, garantiu Dalinar. Mas há 250 soldados na guarda do rei. Eles incluem alguns dos meus últimos oficiais prontos para a batalha, e precisarei colocá-los no comando de novos recrutas. Eu não vou ter que vigiar apenas a sua família, não é? Indagou Kaladin, sentindo um novo peso nos ombros. O senhor está dizendo que quer que eu me encarregue de guardar o rei também. Isso. Aos poucos, mas quero. Eu preciso desses soldados. Além disso, manter 2 forças de guarda separadas me parece um erro. Sinto que seus homens, levando em conta o seu histórico, são os menos prováveis de incluir espiões dos meus inimigos. Você deve saber que, algum tempo atrás, pode ter havido um atentado contra a vida do rei. Ainda não descobri quem estava por trás disso, mas estou preocupado com a possibilidade de que alguns dos guardas dele estejam envolvidos. Kaladin respirou fundo. O que aconteceu? Ellocar e eu estávamos caçando um demônio do abismo, contou Dalinar. Durante a caçada, em um momento de perigo, a armadura do rei quase parou de funcionar. Nós descobrimos que muitas das gemas que a alimentavam provavelmente tinham sido substituídas por outras com falhas, fazendo com que rachassem sob tensão. Eu não sei muito sobre armaduras, senhor, disse Kaladin. Ela poderia ter quebrado por conta própria, sem sabotagem? É possível, mas improvável. Quero que os seus homens se alternem, guardando o palácio e o rei,
em turnos com alguns membros da guarda do rei, para que vocês se familiarizem com ele e com o palácio. Também seria bom para os seus homens aprenderem com alguns dos guardas mais experientes. Ao mesmo tempo, vou começar a remover alguns dos oficiais da guarda de Elhokar para treinar soldados no meu exército. Nas próximas semanas, vamos fundir o seu grupo e a guarda do rei em um só. Você estará no comando. Uma vez que tenha treinado carregadores dessas outras equipes bem o bastante, vamos substituir soldados da guarda pelos seus homens, e passar os soldados para o meu exército. Ele fitou Kaladin nos olhos. Pode fazer isso, soldado? Sim, senhor, respondeu Kaladin, embora parte dele estivesse entrando em pânico. Posso. Ótimo. Senhor, uma sugestão. O senhor disse que vai expandir patrulhas fora dos acampamentos de guerra, tentando policiar as colinas ao redor das planícies quebradas? Sim. O número de bandidos ali é vergonhoso. Esta terra é Alétiana agora. Ela precisa seguir as leis alétianas. Tenho 1000 homens que preciso treinar, disse Kaladin. Se eu puder usá-los para patrulhar essa área, talvez eles se sintam mais como soldados. Posso usar uma força grande o bastante para passar uma mensagem para os bandidos, talvez fazendo com que recuem. Mas os meus homens não vão precisar entrar em muitos combates. Ótimo! O general Cao estava no comando do patrulhamento, mas agora ele é meu comandante mais graduado e será necessário para outras coisas. Treine os seus homens. Nossa meta é fazer com que os seus 1000 homens acabem patrulhando de verdade a estrada entre as planícies, Aletikar e os portos ao sul e ao leste. Quero equipes de batedores atentos a sinais de acampamentos de bandidos e buscando caravanas que tenham sido atacadas. Preciso saber quanta atividade está acontecendo por aí, e qual é o nível de perigo. Cuidarei disso pessoalmente, senhor. Raios! Como ele ia conseguir fazer tudo aquilo? Ótimo, respondeu Dalinar. Dalinar saiu do salão, as mãos às costas, como se estivesse perdido em pensamentos. Moash e Timart o seguiram, como Kaladin havia ordenado. Tinha 2 homens com Dalinar o tempo todo, 3 se possível. Chegará a ter a esperança de expandir esse número para 4 ou 5. Mas raios, com tantos para vigiar agora, isso seria impossível. Quem é esse homem? Pensou Kaladin, olhando a silhueta de Dalinar se distanciando. Ele comandava um bom acampamento. Era possível julgar uma pessoa. E Kaladin julgava, pelos homens que o seguiam. Mas um tirano podia ter um bom acampamento com soldados disciplinados. Aquele homem, Dalinar Kholin, ajudara a unir Aletikar. E isso fora feito com muito sangue derramado. Agora ele falava como um rei, mesmo quando o próprio rei estava na sala. Ele quer reconstruir os cavaleiros radiantes, pensou Kaladin. Não era algo que Dalinar Kholin poderia realizar através da simples força de vontade. A menos que tivesse ajuda. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.